Fala galera da imersão previdenciária, vamos para mais um planejamento previdenciário na prática. Hoje eu trago aqui um caso que pode ser bem corriqueiro para alguns, né? Para outros pode ser uma situação nova. É um caso hipotético, mas que traduz muito bem a realidade de muitos segurados da Previdência Social ou daqueles que não estão segurados por não estarem contribuindo para o INSS. E você, advogado previdenciarista, também já deve ter se deparado com situações desse tipo, né? Muitas vezes chega um segurado homem, uma segurada mulher, né, que já até perdeu essa condição por ter deixado de contribuir há muito tempo para a Previdência, ou que até mesmo cuida das tarefas domésticas de casa, né, que muitas vezes é muito mais trabalhoso que qualquer outra atividade de trabalho, mas por algum motivo ou por falta de informação, não vem contribuindo para o INSS. Muitas vezes tem o marido como provedor da fonte de renda do grupo familiar, e aquela mulher que cuida de toda a tarefa doméstica, que cuida dos filhos, que tem um trabalho com uma carga horária altíssima, acaba não contribuindo por não exercer uma atividade remunerada, por não receber uma remuneração por aquelas tarefas domésticas do lar, né? Então, eu trouxe aqui um caso hipotético, né, dando continuidade, que na primeira situação nós analisamos o caso do Juventino Leôncio, em homenagem à novela Pantanal. Agora nós vamos analisar o caso da Juma Marruá, né, que seria então uma pessoa, uma mulher de 45 a 46 anos de idade, que lhe procura ou que se encontra numa situação como esta, né, e pretende se aposentar ou nem sabia que teria direito de se aposentar aos 62 anos de idade, pelo fato dela nunca ter contribuído para o INSS. Ela está se filiando então hoje, dia 7 de setembro de 2022, nessa data histórica de independência do nosso país, e ela me procura querendo saber informações, o que eu faço, como eu devo contribuir, mesmo não estando exercendo nenhuma atividade remunerada, eu posso ainda assim recolher para o INSS, quais são as alíquotas de recolhimento, né? Então tudo isso nós vamos ver numa análise prévia aqui, né, que demonstra o quanto é importante o planejamento previdenciário para ambas situações, tanto para aquele que vem exercendo, né, uma atividade remunerada, como para aquele que se encontra numa situação em que ele não contribui, muitas vezes, né, não está preocupado, se preocupa com todos, com o marido, com os filhos, mas deixa a sua aposentadoria de lado, a sua condição de segurado de lado. Porque, como eu sempre digo, o INSS não serve somente para benefícios de aposentadoria, mas sim para os benefícios que podem vir, né, a gozar no meio do caminho, como benefício por incapacidade, e aí a pessoa se protegendo, ela contribuindo, ela se torna uma segurada do INSS, busca sua proteção social própria e ao mesmo tempo protege os seus dependentes, né? Que a lei também dispõe, a lei de benefício do INSS também dispõe do rol de dependentes, as 3 classes que nós vamos ver em um vídeo posterior, né? Que são pessoas que, dependendo economicamente daquele segurado, podem também ficar gozando desses benefícios na ausência dele, através de um óbito, né, de uma morte presumida. Então é muito importante a contribuição para a Previdência Social a qualquer tempo. Mas neste caso aqui agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela, né, no sistema Prévios, que é o software de cálculo que nós utilizamos, que facilita a vida do advogado previdenciarista. Ele não é a ferramenta que vai lhe dar todas as respostas para todas as suas dúvidas junto ao INSS, mas ela é um instrumento que a gente pode utilizar, que com a criatividade do profissional, somada às ferramentas que dispõe esse software, você pode chegar numa melhor estratégia jurídica, né? Numa melhor estratégia, no melhor benefício, no melhor retorno financeiro. A máquina ela é muito importante, mas ela nunca substituirá o advogado previdenciarista, pois é dele que parte várias situações, né, que depende da criatividade do profissional que vai te levar a uma situação mais benéfica ou não para determinado caso concreto. Então, nesse ponto aqui, agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela, e aí, compartilhando com vocês a minha tela, eu vou abrir o nosso sistema Prévios para demonstrar, né, os dados aqui que nós já inserimos no sistema, que neste caso aqui são os dados iniciais. Como podemos ver aqui, a data de nascimento da nossa Juma é dia 1º de abril de 1977, do sexo feminino, né, que teria uma previsão de aposentadoria já pela regra definitiva, por não se enquadrar em nenhuma regra de transição, de obter a concessão do benefício aos 62 anos de idade, com um mínimo de 15 anos e 180 meses de carência,
em 1º de abril de 2039, época então em que ela estará completando 62 anos de idade. Então nós temos mais ou menos 17 anos até lá, e desses 17 anos ela quer saber o que é possível fazer, né, e qual regra ela pode optar. Num primeiro momento, ela pode pensar então em contribuir mensalmente sobre o valor mínimo, né, que na via ordinária seria de uma alíquota de 20% sobre o salário mínimo, que hoje representa 242,40, que seria 20% de 1.212, né? Contribuir por esses próximos todos os meses aí, que dá praticamente 199 meses pela frente, sendo que ela precisa um máximo de 180, mas ela também precisa manter essa condição de segurada, e se ela for contribuinte facultativa, pelo fato de não exercer uma atividade remunerada, ela precisa, né, ficar atenta ao prazo que ela pode ficar sem recolher, que nós chamamos na lei de período de graça. Ou seja, ela não pode ficar mais do que 6 meses sem efetuar um recolhimento, porque aí ela perde essa condição de segurado. Não que a aposentadoria por idade exija uma qualidade de segurado e ao mesmo tempo carência, mas é importante que ela permaneça com essa condição de segurado até a data de entrada do pedido, porque ela pode, né, ser acometida por alguma doença e daqui a pouco eventualmente precisar de um auxílio-doença, e se ela não estiver segurada, ela vai depender somente no futuro da aposentadoria por idade, que ela só pode requerer a partir de 1º de abril de 2039, pois existe um requisito etário a ser cumprido, fora o tempo de contribuição e a carência que ela precisa ter. Então, neste caso aqui, nós projetamos, né, a inscrição dela no INSS para o dia 7 de setembro de 2022, que é a data de hoje, e a data de entrada do requerimento, que seria a mesma data do início do benefício, para dia 1º de abril de 2039. Ao acrescentarmos, então, aqui um vínculo numa primeira solução, onde poderíamos orientá-la a começar a contribuir como facultativa até 1º de abril de 2039, pagando uma alíquota de 20%, ela somaria 16 anos, 7 meses e 1 dia de contribuição e 199 meses de carência. Lembrando que ela precisa ter um mínimo de 15 anos de contribuição e 180 meses de carência, sendo que nesta data, então, de 2039, ela estará com 62 anos de idade. Nessa projeção, nós vamos aqui, então, para os salários de contribuição, onde nós fizemos a mesma projeção inicial, né, com o primeiro recolhimento que ela pode fazer até 15 de outubro, referente a setembro de 2022, então seria já o primeiro recolhimento referente a setembro de 2022, e todos esses recolhimentos projetados até o mês anterior à data da concessão do benefício, que seria março de 2039. Né? Isso totaliza 199 salários de contribuição. Então, totalizando 199 salários de contribuição, na nossa solução A, aqui para o caso dela, nós temos um primeiro investimento mensal do mínimo de março de 2039 até março de 2039, que dariam 199 parcelas de R$ 242,40, que totalizaria R$ 48.237,60 nos próximos 17 anos, claro, contribuindo mensalmente. O montante de todas as 199 parcelas representam R$ 48 mil, com uma data de projeção de aposentadoria para 1º de abril de 2039. E agora nós vamos verificar qual seria a média mensal dela, qual seria o valor da renda mensal inicial do benefício, qual seria o valor de dedução, né, o valor que ela teria que pagar a título de imposto de renda caso esta renda seja tributável, e qual seria a renda mensal inicial líquida do benefício, então, de aposentadoria por idade. Bom, nós voltamos lá, então, para o nosso sistema de cálculo, e aí, neste momento aqui, nós vamos projetar, então, o investimento, né, considerar o valor mínimo, né, para ela, com expectativa de sobrevida até a data em que atinge os requisitos, e vamos gerar o relatório para verificar, então, praticamente já sabendo, né, que a média dela será vinculada ao salário mínimo, por ela estar sempre contribuindo sobre o salário mínimo. Aqui nós vamos tirar o cálculo do retorno sobre investimento, pois nós vamos fazer um cálculo próprio para isso. Então, aqui nós vamos visualizar o nosso relatório, e temos aqui nessa situação, deixa eu aumentar aqui a tela, para que fique melhor aqui para enxergar. Nós temos aqui, então, uma projeção de aposentadoria com uma renda de R$ 1.212 em 1º de abril de 2039, como nós havíamos, né, feito a previsão.
Aqui nós temos a soma do tempo de contribuição dela, essa projeção como facultativo, que é aquele que contribui de forma espontânea para a Previdência Social, que não tem a obrigatoriedade do recolhimento, somaria 16 anos, 7 meses e 1 dia de contribuição. E aí aqui nós temos a relação de todos os salários de contribuição, os quais foram todos utilizados no cálculo. Podemos ver que nenhum tem uma observação de descarte, pois não há recolhimentos maiores que o mínimo nesse tipo aqui de projeção, e logo nós vamos chegar aqui então numa renda mensal inicial de 62% da sua média. Como a média era salário mínimo e nem o segurado da Previdência Social, por previsão constitucional, pode receber menos do que o valor mínimo nacional, a renda mensal inicial do benefício será de R$ 1.212. Então nós voltamos lá para a nossa tela de investimentos e verificamos aqui que ela terá então uma média de 1.212, logo também terá uma renda mensal inicial de 1.212, não incide imposto de renda, por não estar dentro da faixa, e uma renda mensal inicial líquida, então, de 1.212, ou seja, se ela investir R$ 48.000, R$ 237,60, terá um retorno de aposentadoria mensal de 1.212. E agora nós já vamos utilizar isso também na nossa tabela do retorno sobre investimento, onde nós vamos preenchendo essas informações para saber qual retorno é mais benéfico. Nós vamos vir aqui então para a nossa solução A, onde eu vou também aumentar a tela aqui para ficar mais fácil para a compreensão. Então aqui na nossa solução A, nós teremos então uma data de aposentadoria 1º de abril de 2039, é um investimento futuro, nós temos um tipo de projeção que é o mínimo mensal, investimento sobre salário mínimo mensal, um investimento projetado de R$ 48.237,60, uma renda mensal inicial expectada de 1.212 valor bruto. Logo, como não há incidência do imposto de renda, também terá uma renda líquida de 1.212, que nós podemos até deixar em negrito, e com uma expectativa de vida, segundo os dados do IBGE, de 22,9 anos. Então nós vamos agora fazer este cálculo aqui para saber qual o retorno financeiro que ela terá a partir deste investimento. Nós podemos abrir então aqui nossa calculadora, e aí aqui nós temos uma calculadora que vai dizer que ela vai ganhar 1.212 por mês, vezes 13 parcelas por ano, somando com o 13º, logo ela vai ter um rendimento anual de 15.756 vezes a expectativa de vida, 22,9 anos. Então terá um retorno financeiro de R$ 360.812,40. Este aqui, então, será o retorno financeiro. Porém, ela já investiu R$ 48.237,60. Então, deste valor aqui, nós temos que diminuir o valor investido, R$ 48.237,60. Logo, ela terá um retorno financeiro líquido de R$ 312 mil, ou seja, investiu 48 mil para ter um retorno de 312 mil reais, que seria o retorno financeiro real para essa solução A aqui. Nós vamos depois comparar com as demais soluções e aí nós podemos ver qual é a solução mais benéfica. Então agora nós podemos ir para uma segunda projeção, Vamos para uma solução B aqui, ou nós podemos ter uma segunda projeção com um investimento também, já que ela pensa em aposentadoria no valor mínimo, ela pode reduzir a sua líquida para contribuinte facultativo de 11%, que seria o código 1473. Nessa situação, ela estaria restrita, e aí, consequentemente, ela nem teria direito por ter se filiado ao regime geral de previdência social após a vigência da reforma da Previdência, que foi 13 de novembro de 2019, então só resta ela a aposentadoria por idade, e aquele agente redutor
né, que poderia então retirá-la da possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição. Nessa situação aqui não se aplica pelo fato de contribuir com uma alíquota de 11%. Então, ao invés de pagar 199 parcelas de 242,40, ela vai pagar 199 parcelas de 11% do salário mínimo, que dá 133,32. Logo, o investimento já cai para 26.530,68. Logo, a média mensal, para que a gente possa poupar tempo aqui também, será de 1.212, pois está sempre contribuindo sobre o salário mínimo. Também terá uma renda bruta de 1.212, não há aplicação de incidência do imposto de renda e terá uma renda mensal líquida de 1.212, ou seja, os valores de ganho serão os mesmos da solução A, porém o retorno sobre o investimento terá um aumento devido ao fato de ter contribuído com uma alíquota reduzida, simplificada, a qual diminuiu de 48 mil para 26 mil o investimento. E aí nós já podemos ir direto para a nossa tabelinha das soluções aqui, onde nós vamos fazer o comparativo. E nós temos aqui que também a aposentadoria será 1º de abril de 2039. O tipo de investimento é futuro, o tipo de investimento é mínimo mensal também, porém aqui nós podemos botar uma observação de 11% e aqui de 20%. Aqui terá um investimento de R$ 26.530, 26.530,68. Logo, terá, podemos copiar aqui, uma renda mensal inicial de benefício de 1.212, um retorno financeiro bruto de 360.812,40 também. Porém, aqui nós temos que diminuir, né, o nosso valor, que era de 360.812,40, menos o investimento. E aqui o nosso investimento, vamos voltar aqui só para ver o valor certinho. Nosso investimento é de 26.530,68. Logo, terá um retorno líquido de R$ 334 mil, que comparado com a solução A, já teve um aumento praticamente aí de R$ 20 mil. Depois nós vamos fazer o cálculo direitinho, mas já nota-se uma diferença que só por optar por uma alíquota de contribuição inferior, porém que traz o mesmo valor de renda mensal inicial de benefício, já tem um aumento no retorno financeiro. A renda mensal inicial do benefício permanece a mesma, mas o retorno financeiro já aumenta. E agora, partindo para uma solução C, nós temos aqui também um investimento que aí é numa hipótese em que ela se enquadre como contribuinte facultativa de baixa renda, que aí necessita cumprir alguns requisitos, precisa estar exclusivamente dedicada às tarefas domésticas, não possuir renda, pertencer a grupo familiar de baixa renda e está inscrita no cadastro único do governo federal, que é o cadastro de baixa renda. Lá estarão contidas essas informações que, após validar essas contribuições junto ao INSS, é possível recolher sobre o valor de um salário mínimo com uma alíquota inferior a de 11% ainda. Agora cai para 5% a alíquota de contribuição. Logo, o recolhimento passa a ser de 60,60%. Que é 5% de 1.212, que totaliza 199 parcelas deste recolhimento, um montante de 12.059,40. Veja que de R$ 48 mil, a alíquota já caiu para 5%, de 20% para 5%, e o investimento caiu de 48 mil para 12 mil reais. Também já diminuiu bastante aqui. Nós também vamos copiar essa informação. Para economizarmos tempo aqui, nós também teremos então uma média de 1.212, também teremos uma renda mensal inicial de 1.212, logo não teremos incidência do imposto de renda e a renda mensal inicial líquida também será de 1.212. Então nós precisamos aqui, o que vai fazer a diferença entre essas primeiras soluções A, B e C é o tipo de investimento conforme a alíquota de contribuição. Então, nós vamos lá para a nossa tabela novamente, e na nossa tabela aqui na solução C, nós teremos também
um investimento que nos dará um benefício em 1º de abril de 2039, um investimento futuro, um investimento sobre o mínimo mensal, porém agora uma alíquota de 5%, vamos colocar em negrito aqui também. Aqui nós teremos um investimento de apenas R$12.000 para chegar no mesmo resultado praticamente, né? Qual é o mesmo resultado? Na renda mensal inicial igual aos demais valores. Então, neste caso aqui, né, veja quanto já diminuiu, de 48.237 para 12.059. A renda mensal inicial do benefício, tanto bruto como líquido, valor, será de 1.212. O retorno financeiro bruto será o mesmo também, porém, aqui que nós veremos uma diferença, né? 360 mil, diminuindo do nosso investimento aqui, e aí nós vamos para a nossa calculadora, 360 mil menos 12.059,40, nós já temos um retorno financeiro de R$348.000. Comparado ao primeiro retorno financeiro, que foi de 312, aqui nós já podemos perceber uma grande diferença, né? Já são uns quantos salários a mais, né, de benefícios só em decorrência da alíquota, né, ser mais vantajosa, né? Isso trouxe um benefício mais vantajoso. Bom, parando de pensar nos investimentos menores, pensando que ela mudou a sua ideia de seguinte, bom, eu tenho uma ideia de planejar a minha aposentadoria para receber um pouco mais do que o salário mínimo. Eu quero investir, já que eu nunca contribuí para o INSS, agora eu quero começar a contribuir nesses 17 anos que me faltam e eu quero ficar com um valor acima do salário mínimo. E aí ela lhe pede para fazer então uma projeção, né, sobre um salário de contribuição de R$3.500. Aí a alíquota já não pode ser reduzida, mesmo sendo contribuinte facultativo, e o contribuinte facultativo tem essa liberdade, porque, como eu disse lá no início, ele contribui de forma espontânea, ele não tem este problema com o fisco, né? Ele pode até mesmo pagar uma contribuição sobre o teto da Previdência e não terá uma discrepância entre declarações de imposto de renda e aquilo que ele está recolhendo, porque ele não está oferindo renda. A Receita Federal não sabe de onde está vindo aquele dinheiro, não vai lhe cobrar de onde está vindo aquele valor que ele está utilizando para sua contribuição facultativa. Ele terá problema se de fato ele exercer uma atividade remunerada e estiver mascarando a sua condição de segurado obrigatório, contribuindo como facultativa. Ele pode ser notificado e autuado pela Receita Federal e vai ter problema com o fisco, mas nessa situação aqui, ele está contribuindo de forma espontânea, facultativa, sem este compromisso com o INSS. Então, ele está contribuindo sobre um salário de R$3.500. Aí você vai alertá-lo, dizendo que a partir do dia 5 de maio de 2022 foi instituído um divisor mínimo, né, que antes da reforma da Previdência era de 60% do período básico de cálculo. Lembrando que o período básico de cálculo é de julho de 94 até a data da entrada do requerimento, mas neste caso aqui, o sistema ficou sem divisor mínimo daquele período ali de 14 de novembro, né, de 2019 até 4 de maio de 2022, mas a partir do dia 5 de maio ele começou novamente a exigir um número mínimo de contribuições que o segurado ou a segurada precisa ter no período básico de cálculo, que são nas contribuições posteriores a julho de 94. Neste caso, precisa ter o mínimo de 108 recolhimentos para que seja feito este cálculo da média. Lembrando que não basta ter os 108 recolhimentos, tem que ter os 15 anos de contribuição e os 180 meses de carência. Então, neste caso aqui, a Juma ainda pretende seguir recolhendo esses 17 anos que lhe faltam, porém ela quer mesclar. Ela quer contribuir 96 meses sobre um salário mínimo de 242,40 e os outros 108 meses ela quer contribuir com um valor de salário de contribuição de R$3.500. Como ela tem uma contribuição neste salário de contribuição, logo fica um pouco mais pesado o seu recolhimento. Ele vai para R$700, que é 20% de R$3.500. Isso já totalizaria um montante de investimento de R$75.600 só sobre os 108 recolhimentos,
mais os 96 recolhimentos, que dariam mais R$ 23.270,40, totalizaria praticamente R$ 100 mil de investimento na Previdência, que já é bem mais do que as primeiras soluções, que nós colocamos ali um investimento máximo de 48 mil, agora ela já está ousando e querendo contribuir com valores maiores, pensando que ela vai ter, então, uma renda mensal inicial de benefício que vai lhe trazer um maior retorno financeiro. Mas isso nós só saberemos na prática, calculando. Então, nós vamos ter que projetar aqui para ela, né, primeiro 96 recolhimentos sobre o salário mínimo, depois nós vamos precisar projetar mais 108 recolhimentos, né, sobre o salário de contribuição de 3.500. Claro que na prática ela vai mesclar esses recolhimentos. Ora ela vai contribuir com o mínimo, ora ela vai contribuir com valor maior, ora com o mínimo, ora com valor maior, até porque se ela for surpreendida com pedido de benefício por incapacidade, a média dela será computada conforme aqueles recolhimentos que ela vem fazendo. Se ela agora, nos próximos 96 meses, contribuir com o mínimo e precisar de um auxílio-doença, ela vai ganhar salário mínimo. Agora, se ela vir mesclando essas contribuições entre o salário de 13.500 e um salário mínimo, a média dela logo vai ser maior e na possibilidade de um auxílio-doença ela vai ganhar 91% dessa média. Mas aqui, para facilitar o nosso cálculo, nós vamos então fazer de uma forma contínua 96 ou 108 recolhimentos sobre o valor que nós pretendemos, porque o resultado final será o mesmo, mas para benefício por incapacidade tem diferença isso no cálculo, tá? Então nós vamos projetar aqui primeiro, vamos lá, aí nós temos que ir lá para o nosso sistema Previs, onde nós vamos fechar este cálculo aqui, vamos voltar para as nossas opções de cálculo, e aí nós vamos fazer o seguinte aqui. Bom, todo este período aqui, nós podemos até subdividir este período aqui, podemos alterar ele. Já de 2022, né, vamos pensar aqui como nós vamos fazer isso. Então, de 2022, vamos pôr os primeiros 9 anos, que daria os 108 meses, né, até 2031, então de setembro de 22 a setembro de 31, ela vai recolher, então, sobre o salário de 13.500. Tá? E a partir disso até a data da aposentadoria com o salário mínimo. Então, primeiro nós vamos alterar este período aqui. Vamos colocar, então, até 30 de setembro de 2031, onde nós vamos ter aqui um recolhimento, então, né, de 108 contribuições no valor de R$ 3.500 mensais. E a partir de outubro de 2031, nós vamos incluir mais um vínculo aqui, que ainda segue sendo como facultativo, ele não é concomitante, porém, ó, nós vamos incluir aqui 14,06, 20%. 1º de outubro de 2031 a 1º de abril de 2039, ela vai contribuir sobre o salário mínimo. Tá? O tempo de contribuição, ele é o mesmo, porque nós só fracionamos o período para ficar mais fácil de compreender. Ambos os períodos são como contribuinte facultativo. O mês nós vamos fazendo salários de contribuição. Até setembro de 31 nós vamos pagar uma contribuição maior, então nós vamos vir aqui na opção de limpar, para limpar os outros recolhimentos. Então de setembro de 21 a janeiro de 2100, para não ter erro, nós vamos limpar esses recolhimentos. Estamos excluindo então todas essas contribuições, todos esses salários de contribuição, e agora vamos acrescentar novos salários de contribuição. Então de setembro de 2022, nós vamos pagar um valor de R$ 3.500 como salário de contribuição, que reflete naquela contribuição de R$ 700 por mês, só que isso aqui será somente até setembro de 2031, mensalmente. Tem as opções de fazer a cada 2 meses, a cada 3 meses, mas aqui é mensalmente, até porque ela precisa praticamente todo o período para atingir a carência. Então, nesse primeiro momento, nós vamos acrescentar aqui estes salários de contribuição. Agora o sistema está importando, até deu 109 meses de recolhimento, né, por um mês a mais aqui, do que 108, mas que não vai fazer diferença no nosso cálculo aqui. Agora, para os demais períodos, a partir de outubro de 2031 até março de 2039, nós vamos incluir um salário de contribuição sobre o mínimo de 1.212. 1.212. Nós vamos gravar aqui esses recolhimentos para ver qual será o valor, então, que nós vamos obter de renda mensal inicial do benefício,
onde deu 90 salários de contribuição, e agora eu vou alterar ali na minha solução para que a gente tenha o valor real de investimento. Você pode ver aqui então que até março de 2039 já está no mínimo, mas até 2031 ali já vinham com salários de contribuição de 13.500. Aí nós vamos vir aqui na nossa solução, que é a nossa solução D, e aqui na verdade são 90 vezes de 242, 90 vezes 242 com 40, dá um investimento de 21.816 reais, e aqui são 90 vezes, e aqui no nosso cálculo ficou 109 vezes, né, de 700 reais. Então nós vamos pegar e acrescentar mais um recolhimento, 75.600 mais 700, então ficou 76.300. 76.300, né, mais 21.816, nós temos um investimento total, um pouquinho menor até que eu havia projetado, R$ 98.116. Esse é o nosso investimento total. Tá? Já vamos salvar esse número aqui, porque nós vamos precisar dele depois lá para a nossa tabelinha. Vamos voltar para o sistema Prévios e vamos então calcular para ver qual seria então a renda mensal inicial de aposentadoria que nós vamos obter aqui nesse sentido, que provavelmente será utilizando o divisor mínimo dos 108 maiores recolhimentos. Vamos marcar todos, tirar o cálculo de investimento sobre retorno. E veja que nós temos já uma renda mensal, que eu vou aumentar aqui para ficar melhor. Nós temos uma renda mensal inicial de benefício de R$ 1.558,50. Vamos ver o que isso vai refletir a longo prazo. O tempo de contribuição é o mesmo, a idade é o mesmo, a carência é a mesma. Então nós vamos direto para o cálculo. No cálculo aqui nós provavelmente vamos ter descarte de algumas contribuições. Então aqui nós vamos ter provavelmente descarte de alguns recolhimentos. Todos os recolhimentos de R$ 3.500 até setembro de 2031 estão sendo levados em consideração para o cálculo. A partir disso, todos esses recolhimentos, com Dzinho do lado, significa que foram descartados do nosso cálculo. Ou seja, nós tivemos que contribuir para somar a carência mínima, mas alguns deles aqui já foram, né, descartados. Então a gente acabou descartando o necessário para manter o mínimo de 15 anos de contribuição. Logo foi feita a soma dos 180 maiores salários de contribuição, porque o mínimo é de 108, mas ela precisa ter um mínimo de 15 anos de contribuição. Como ela só tinha 17, nós acabamos podendo excluir somente, né, aqueles 17, aqueles anos que excederam, né? Você vai ver aqui que ela tinha 199, então 19 contribuições foram descartadas, porque essas 19 contribuições descartadas não afetaram a nossa média dos 180 maiores salários. Então entrou 109 contribuições de um salário de contribuição de 3.500 e as demais, as outras contribuições para complementar a 180 foram de salário mínimo, que nos deixou com uma média de 2.597,51, porém, com exatos 15 anos de contribuição, a mulher percebe apenas 60% da sua média, logo, 60% de 2.597,51, nós ficamos com uma renda mensal inicial de benefício de 1.558,51. Tá? Então, nós tivemos uma média aqui de 2.597,51. Vamos lá para o nosso cálculo. 2.597,51. Este foi o valor da nossa média, que já aumentou significativamente, né? Bem significativo esse aumento, porém não suficiente para nos dar aquela renda que a gente esperava. A renda aqui, então, agora, nesta faixa também não tem incidência de imposto de renda, né? Neste valor, mas aqui nós já tivemos, então, uma renda mensal inicial, e eu vou só confirmar, 1.558,51. 1.558,51. 1.558,51. Agora vamos levar isso para dentro da nossa projeção do retorno financeiro,
né, para ver até que ponto foi benéfica essa estratégia de contribuir praticamente R$50 mil a mais para a Previdência, para ter um aumento aí de R$300 na renda mensal inicial do benefício. Vamos ver se isso vai nos trazer, de fato, algum retorno financeiro. Então, primeiro aqui já para a gente guardar este valor de investimento, nós já vamos projetá-lo aqui, R$98 mil. Aqui nós temos uma renda mensal inicial de R$ 1.558,51, que vai ser a nossa mesma renda líquida, porque não haverá incidência do imposto de renda. Que vai mudar, vai ser o nosso retorno sobre investimento. Aqui nós temos o investimento de mínimo mensal e salário de contribuição de R$ 13.500. O investimento é futuro, o valor da aposentadoria, então, teve um pequeno aumento, mas a data permanece a mesma, 1º de abril de 2039. E agora nós vamos calcular aqui qual foi o retorno. Bom, 1.558,51, vamos para a nossa calculadora, que ela não mente. Então, a nossa calculadora aqui vai nos dizer que esta renda, vezes 13 salários por ano, aumenta o nosso rendimento para 20.260,63, que vezes 22,9, que é a expectativa de sobrevida, nós vamos ter um retorno financeiro de 463.968,42. Aí tu vai dizer, pô, Thiago, mas já aumentou muito, olha só, de 360 para 463. Não, mas daqui agora nós temos que diminuir o valor que nós investimos para ter noção de qual foi o nosso ganho. Então aqui nós vamos fazer menos 98.116. E aí nós vamos ter um retorno financeiro líquido de fato de 365 mil. Veja que não é um aumento tão significativo comparada a outra solução, né, que se investiu 5%, onde na solução D se investiu 98 mil para obter uma renda de 1.558,51, o retorno projetando a mesma data da expectativa de sobrevida de 365 mil, no outro se investiu somente 12, com uma renda de 1.212 e com retorno financeiro de 348 mil. Não foi uma diferença tão significativa, mas nós temos que levar em consideração para matar a curiosidade da Juma, né? Que a Juma pensou que investindo esses 50 mil reais a mais, ela teria um investimento muito maior, tendo um investimento muito maior, teria um retorno muito maior, mas não foi bem isso que aconteceu aqui na prática, porque aí o cálculo não mente. Então nós vamos para a solução E, e aí nós vamos pensar no seguinte, bom, e se ela te questionar, tá, e se nesses 108 recolhimentos aí, eu investi, né, sobre o teto? Bom, eu faço 89, era 90, né? 90 recolhimentos sobre 242, esses 90 recolhimentos, então daria 90 vezes 242,40, 21.816. Então aqui teria um investimento inicial de 21.816, né? E os próximos 108 recolhimentos, eu vou fazer sobre 1.417,40, que é o valor do teto. Hoje, salário de contribuição 7.087, que daria então um investimento aí de 108 parcelas, que totalizaria 153 mil, mais o investimento de 21 mil. Então, na verdade, esses 21 mil mais 153.079,20 vai dar um investimento total de 174.895,20. Veja o quanto já aumentou o investimento de 98 mil para 174 mil reais, por uma projeção de uma aposentadoria por idade, na mesma data, que só calculando nós vamos ver se vai ter, de fato, uma diferença. Porque, lembrando, dos 180 meses de recolhimento que serão utilizados para fazer a média, excluindo as 19 contribuições menores, ainda assim entrarão recolhimentos, né, que não são somente os 108 maiores. Ela precisa ter um mínimo de 108.
Mas se ela tivesse muito mais do que 20 anos de contribuição, talvez ela pudesse excluir, né? Ou tivesse contribuições lá atrás, se ela já tivesse contribuído até mesmo antes de 94, ela poderia preservar somente o cálculo da média das 108 maiores contribuições. Mas como ela está contribuindo e ela se inscreveu no INSS a partir de hoje, então ela não vai poder excluir tantos recolhimentos, né, que possa afetar o tempo de contribuição e a carência mínima que ela precisa ter. Então agora nós vamos lá para o cálculo. E aí nós vamos para o sistema Prévios. Vamos fechar este cálculo aqui. E no sistema Prévios nós vamos voltar. Os períodos nós podemos deixar os mesmos. Tempo de contribuição, fazer essa mesma distinção. Só aqui eu vou botar então até 31 de agosto, né, para alterar aqui. Então eu vou alterar até 31 de agosto, que aí fica de fato os 108 recolhimentos. 31 de agosto de 2031, aí fica 108 recolhimentos maiores. E aqui eu aumento, então, né, eu boto a partir de 1º de setembro. Então aqui eu faço a 1º de setembro de 2031. Bom, agora nós vamos lá para os salários de contribuição. No salário de contribuição, eu prefiro já limpar aqui para não ter erro. Então nós vamos limpar todos esses salários aqui novamente. Vamos excluir 199 salários de contribuição e vamos acrescentá-los novamente. Então nós vamos fazer agora de setembro a agosto de 2031, no valor de 7.087, como contribuinte facultativo, lembrando que o contribuinte facultativo não tem obrigatoriedade nem possível problema com o fisco. E aí nós vamos aqui então agora gravar estes recolhimentos. E aí temos 108 parcelas do teto de 1.417. E agora vamos incluir as demais a partir de setembro até 2039. Então, de setembro até março de 2039, nós vamos investir sobre o salário mínimo. Investindo sobre o salário mínimo, nós teremos aqui mais 91 contribuições. Agora eu acerto direitinho, que eu fiz o cálculo de 90 lá, eu faço sobre 91, não tem problema. E vamos ver qual será a renda que nós teremos expectada de aposentadoria aqui para a Juma, que decidiu então fazer este investimento maior. Para quem não estava querendo investir no INSS, agora já está investindo R$174 mil. E vamos gerar o relatório. Lembrando que da mesma forma da solução anterior, é importante mesclar essas contribuições numa situação como essa para manter uma média ao longo da vida contributiva maior, para não ser pego de surpresa aí por algum benefício por incapacidade, ou até mesmo se virar óbito, né, o dependente poder gozar um valor de benefício maior. Ó, veja que agora nós já temos uma renda mensal inicial de benefício de 2.842, um aumento bem significativo. Vamos ver por que aconteceu isso. O cálculo, o tempo, a carência é a mesma, então nós vamos lá para cálculo das contribuições de fato, cálculo da renda mensal inicial do benefício. Veja que todos esses primeiros recolhimentos aqui a contar da data da filiação, né? E lembrando, uma coisa que eu não disse lá no início, o contribuinte facultativo, né, ele passa a adquirir sua qualidade de segurado somente a partir do momento que ele de fato efetua o recolhimento. Ele não tem, né, a presunção de recolhimento a seu favor, ele não é um segurado empregado, empregado doméstico ou trabalhador avulso, então ele depende do seu recolhimento para adquirir sua condição de segurado. Então aqui nós vamos ver que até a data que nós projetamos, as contribuições não foram descartadas. Depois aquelas 19 contribuições foram descartadas aqui, e as demais, para completar os 180 meses, permanecem no cálculo. Porém, a média subiu para 4.737. Logo, o coeficiente permanece 60% por manter a média dos 180 maiores salários, ganhando uma renda mensal inicial de 2.842,20. Então, a média que nós temos aqui é de 4.737 e uma renda mensal inicial de 2.842,20. Vamos fazer, então, a apuração destas informações aqui na nossa solução E. Então, aqui nós temos uma média de R$ 4.737,
uma renda mensal inicial de 2.842,20. Agora nós vamos ver, né, se vai haver incidência do imposto de renda, para saber a renda mensal inicial líquida. Então nós temos que vir aqui, nós vamos abrir qualquer página para ir no simulador de imposto de renda 2022. Nós vamos abrir o site oficial aqui da Receita Federal. Nós vamos optar aqui pelo cálculo mensal, exercício 2022, nós vamos jogar a renda aqui e nós vamos ter um desconto de R$ 71,53 por mês. Então, deste cálculo aqui, eu já tenho que diminuir 71,53, que é de imposto de renda. 71,53 de imposto de renda. Então, nós temos aqui 2.842,20 menos 71,53 de imposto de renda. Logo, teremos uma renda líquida de 2.770,67. Bom, vamos agora para a nossa projeção de retorno financeiro, para saber se de fato isso vai nos dar um aumento necessário. E aqui nós vamos corrigir então, são 91 parcelas, né? Então nós vamos acrescentar naquele montante ali de 21.816 mais 242,40, e nós vamos ter aqui um investimento então de 22.058,40, e aqui nós vamos acrescentar nos 17.895,20 mais 242,40. Então, 174 aqui, nós teremos então R$ 175.137,60. Esse aqui foi nosso investimento. Agora vamos começar a colar essas informações aqui para dentro da nossa tabelinha aqui. Então, dentro da nossa tabelinha, né, nós temos ainda uma projeção de aposentadoria para 1º de abril de 2039, uma projeção futuro, investimento de mínimo mensal e teto mensal, um total de investimento de 175 mil, uma renda mensal inicial que nós temos que copiar aqui, porque eu já não lembro qual é o valor, de 2.842, aí nessa situação aqui, eu vou copiar essas informações aqui para não estar voltando toda hora nessa tela aqui. Então eu volto para cá e vou ter uma renda bruta de 2.842,20, uma renda líquida de 2.770,67. Então nós vamos deixar só em negrito a renda líquida e logo vamos calcular a líquida direto, né, no nosso sistema de retorno financeiro. Bom, calculando aqui esta renda, ó, entrada inválida, fui copiar um valor aqui, não foi possível, 770,67 vezes 13 salários por ano, vezes o mesmo projeção de expectativa de sobrevida, 22,9, nós temos então um retorno financeiro de 824.828,45. Bom, aqui então nós teremos este retorno financeiro que de cara é muito maior do que os demais, porém nós temos que diminuir o investimento que nós fizemos, né? O investimento também foi muito maior. Então, 824.828,45 menos 175.137,60. Nós ainda temos um ganho, um retorno financeiro de 649 mil reais. Aí veja, aqui de fato o maior investimento trouxe a melhor renda mensal inicial de benefício e o maior retorno financeiro, que comparado com as demais situações, que a solução D ainda era maior, apesar de não achar que o investimento foi o melhor,
nós temos uma grande diferença aqui, praticamente de R$300 mil a mais. É um retorno financeiro considerável. Fora o poder econômico de compra, nós também temos, né, consideravelmente, aqui levando, né, os números não mentem, que o retorno financeiro líquido é de R$649 mil, perto do segundo maior da solução D, que era de R$365 mil. Bom, aqui ela investiu e realmente obteve um retorno. Mas nós temos espaço aqui também para mais uma solução F, que nós podemos verificar aqui se não tem uma outra forma. Bom, se ela investiu aqui 175 mil na solução E e aqui 98 mil na solução D, né, vamos pensar aqui quanto ficaria 60% de 13.500. 13.500 vezes 0,6 é 2.100. Por quê? Se ela investisse aqui durante os 180 meses de R$700, nós vamos ver quanto vai dar esse investimento. 180 parcelas vezes R$700, que é um salário de 13.500, daria um investimento de 126 mil. Ainda é um investimento menor do que da solução E, obtendo uma renda de 60% da média, que logo somar 180 salários de 3.500 e dividir por 180 vai ser 13.500. Então, só que pelo fato do tempo de contribuição que ela tem ser limitado ao mínimo, que é 15 anos, ela vai ter 60% disso. Ela vai estar ganhando 2.100 por mês. 2.100 por mês. Grava esse número, 126 mil. 2.100 vezes 13 parcelas por ano, vezes 22,9, ela vai ter um retorno de 625 mil. Também é uma alternativa interessante, porque se descontarmos os 126 mil que ela investiu, ela vai ter ainda um ganho econômico líquido de 499 mil. Ainda assim, é muito maior do que os outros, 499 mil, e fica no meio do caminho, entre a solução D e a solução E. Agora, se ela quisesse, de fato, ter um melhor rendimento aqui, ela poderia ainda contribuir 180 vezes de 1.417, e aí poderia pensar nisso como um investimento de um apartamento, né? Mas se tu comprar um imóvel, né, que tu vai pagar 180 vezes, tu não vai conseguir um imóvel, né, que vai te dar este retorno financeiro. Se tu fizer 180 vezes 1.417,20, tu compraria um imóvel de 255 mil, tá? Será que ele te daria esse retorno financeiro? Ou será que aplicando esse dinheiro em uma outra fonte de investimento, tesouro direto, renda variável, né, criptomoeda, qualquer investimento que seja, será que ainda teria um retorno que a Previdência poderia te dar? Porque se tu investir 255 mil no INSS, tu vai obter 60% de uma renda do teto, que vezes 0,6 é 4.252. 4.252 vezes 13, vezes 22,9, vai te dar um retorno de 1.265.000. Descontando 255 mil, tu fica com 1 milhão de retorno. Veja que interessante. Será que se investir 255 mil no imóvel, pensando que tu vai pagar 180 parcelas de 1.417, sendo que na maioria das vezes num financiamento desse tipo, né, que a gente faz mensalmente, a gente paga mais juros do que o próprio valor do imóvel, que muitas vezes um imóvel de 255 mil pagando, ele se transforma em 600, 700 mil reais. Aqui na Previdência tu investiria este valor e teria um retorno líquido financeiro de praticamente 1 milhão, descontando o investimento. É muito interessante. E aí eu gostaria que você pensasse comigo numa solução F para este caso aqui, e até deixe seu comentário aqui embaixo da descrição deste vídeo, para que a gente possa então pensar junto, né, se não é o melhor caminho fazer esse tipo de investimento, mesmo para um contribuinte facultativo. Veja que nós estamos falando de uma pessoa que não tem uma renda mensal inicial, mas que quer investir na sua aposentadoria. E não só se proteger, mas proteger aquele que pertence ao seu grupo familiar. Veja como isso é interessante, veja como se pode explorar muito a Previdência Social e até mesmo ter retornos financeiros. Claro que, como todo retorno financeiro, nem sempre a gente pode investir tudo em uma coisa só.
né? Mas o INSS ainda, apesar dos seus defeitos, é um seguro que traz muitas garantias para um grupo familiar, assim como para o segurado. Então é um retorno seguro de se fazer, né? Porque ele não depende só do contribuinte. A fonte de capitalização não é fundo de capitalização, ele não depende só daquele que está pagando. As fontes de custeio do INSS são inúmeras, né? É do governo, é dos aposentados, é de tributos que são destinados para a Previdência, então ela consegue permanecer ao longo de todos os anos, né? Ainda se mantendo um seguro muito confiável. E neste caso aqui, veja, investindo 255 mil aqui, nesses próximos 17 anos para uma solução F, já descontando esse valor investido, projetando a renda mensal inicial, a renda mensal, né, que vai obter através do benefício de aposentadoria por idade, mais o retorno financeiro líquido, ainda é um retorno de ganho de R$1 milhão, R$1 milhão de hoje, né? Claro que nós não podemos projetar a inflação futura, mas esse R$1 milhão de hoje é bem significativo. Olha, é um retorno muito significativo. Então, se você gostou, né, gostou do nosso vídeo, gostou desta maneira que a gente achou aqui de projetar uma aposentadoria para um contribuinte facultativo, com investimento mínimo, usando as 3 alíquotas, também com investimento sobre o teto, com salário de contribuição aqui hipotético, nós utilizamos de R$ 3.500, que a Juma nos trouxe, você pode também compartilhar essa informação, deixar aqui uma dica para que eu possa aprimorar esse conhecimento ou algo que você observou, que a gente possa pensar junto e trazer num próximo vídeo aqui. Te agradeço. Não esquece de te inscrever no canal, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo daqui para frente. Tá bem? Um forte abraço a todos e um bom final de feriado.